primavera, né? Esse é o assunto. Eu falei da estratégia, chamei de novo para vocês aqui de manhã, porque é assunto bem importante e às vezes parece tão natural para a gente, né? Nossa, é fígado, primavera, tal. Então, como é que a gente trata, né? Porque a gente está tratando esses problemas gravíssimos, diversos problemas, e quem não conhece medicina chinesa sabe, não sabe o poder da medicina chinesa. Não sabe o poder de alcance da medicina chinesa num problema gravíssimo, porque muitas vezes às vezes a gente está tratando com um remédio X ou Y, não importa, e ele trata ali o sintoma da doença, mas às vezes não trata, não desintoxica ou não nutre ou não hidrata, coisas que estão na base de um problema mais sério, né? Então, está lá a base do problema sério, você tem um remédio específico, problema sério, às vezes a pessoa já está tomando o remédio, está tendo um resultado, mas não está melhorando, ou não está tendo uma melhora profunda, porque justamente não está fazendo isso, não está desintoxicando, não está nutrindo, não está hidratando, não está tonificando o yin, né? Coisas que a medicina chinesa faz com qualidade, por isso que consegue desconstruir doenças muito graves, né? Então, é importante a gente ver, e vou fazer um contexto aqui da saída do inverno para a primavera, né? O que acontece. Eu sei que nós estamos acostumados, né? Eu sei o que acontece, tudo mais, mas primavera, fígado, vamos colocar assim. Inverno, antes rim, vamos colocar dessa forma. Claro que no Brasil tem diversos climas, né? Aqui tem uma mudança enorme, né? Aqui no sul, aqui a mudança bastante grande, né? Hoje de manhã eu saí de camiseta, agora à tarde saí de casaco, agora já tirei o casaco de novo, e depois vem chuva, e assim é a primavera aqui, tá? Muda bastante. Pode dar granizo hoje ainda, pode dar chuva de 100 milímetros hoje, né? As previsões, então é assim a primavera, né? Mas nós temos diversas síndromes do fígado, e uma síndrome pode se transformar na outra, né? Normalmente ocorre isso. Mas vamos pegar o contexto saindo do inverno, para a gente ver como é que a gente poderia usar uma estratégia, essa estratégia que eu quero passar aqui, de base para qualquer tipo de tratamento. Então, você está fazendo outro tratamento, o Renato está pedindo aqui, está dando microfonia. Se alguém tiver aberto, por acaso, o microfone, não sei se está, se tiver aberto, dá uma fechadinha lá, tá? Então, quando nós saímos agora do inverno, quando nós saímos do inverno, o que acontece no inverno, né? No inverno há um declínio da energia, há uma concentração de energia interna, há uma diminuição de movimento, tudo diminui, né? E normalmente, no inverno ocorre também uma maior ingestão ou uma ingestão diferente de comida. A pessoa fica mais parada e muitas vezes até come mais. Estou falando no frio, às vezes não lá para o norte não seria exatamente o que eu estou dizendo aqui, mas no modo geral, no inverno. Então, quando a gente sai do inverno, como na natureza, a primavera, tudo começa a brotar. E o fígado, como é o órgão do livre fluxo, né, ele está vindo de algo que está muito parado e muitas vezes com muita comida, muitas vezes com uma soma de emoções, muitas vezes com uma soma de estresse, e agora há um movimento de livre fluxo total, que começa agora. Basta olhar para a natureza, né? A brotação das árvores. Então, olhando para a natureza, é isso aí que está acontecendo com a gente, né? Está acontecendo um livre fluxo total agora. Só que esse livre fluxo total agora, ele veio do momento parado. E se esse momento parado, e na grande maioria, eu vou dizer para vocês, para não dizer 100% das pessoas, 90% das pessoas, 9 em cada 10, vamos colocar assim, de alguma forma sai do inverno intoxicado. Intoxicado. Seja por estar parado, diminuir o movimento total, seja por questão de alimentação, seja por questão de emoção, seja de tudo isso junto. Então, agora, quando começa a ter um fluxo novamente,
imagine você um trânsito, né? O fígado é o órgão de livre fluxo. Então, imagine um trânsito que estava movimentado antes, aí parou esse trânsito, mas a gente não sabe como é que ele parou. De repente, agora, todo mundo ao mesmo tempo quer caminhar. O que vai acontecer num local que tem muito, né? Muito carro, muito fluxo, e todo mundo ao mesmo tempo quer andar, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, começar a fazer tudo ao mesmo tempo. Vai haver o quê? Congestionamento. Vai haver congestionamento. Então, essa intoxicação que a pessoa sai, ela quer liberar isso. O fígado, uma das funções, né, é justamente de fazer com que haja desintoxicação. 1 litro de sangue por minuto passa no fígado. Por minuto. Então, imagina, para desintoxicar, o rim também desintoxica, a pele também desintoxica, mas vamos colocar o fígado específico, que é o órgão da estação. Então, congestionou tudo. Agora todo mundo quer caminhar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, eu falei lá do quarteto, né? Falei para vocês, tem um quarteto lá a gente às vezes inventa uns nomes na medicina chinesa para poder explicar uma coisa melhor, né? É o quarteto das síndromes, importante de verificar. Nós temos um monte de síndromes do fígado, mas tem algumas síndromes que são importantes de verificar. E para chegar nesse quarteto, a primeira coisa que eu vou falar é da estagnação do tiro fígado. Por quê? De alguma forma, esse fígado vai estar estagnado. Agora, algumas pessoas muito de leve, algumas pessoas muito... Já estava estagnado antes, tá? Mas algumas pessoas vai ser muito mais estagnado agora. Isso eu estou falando no caminho normal das coisas, tá? Não estou falando quando houve um estresse muito grande, quando houve umas emoções muito grandes, quando houve uma chateação muito grande, nada disso. Se houve, dobra isso que eu estou falando, tá? Mas digamos que não houve. Então, um certo nível, vamos colocar assim, um certo nível de estagnação do tipo fígado nós temos. Então, nós temos que ajudar esse trânsito agora, esse nível de fluxo, a realmente ficar livre, esse fluxo. Né? Porque o fígado está aqui no aquecedor médio, ele joga o fluxo para cima, joga o fluxo para baixo, ele joga o fluxo para o lado, né? Normalmente, no local que ele vai mais atacar. Fátima Pedroso está entrando agora, tá? Só um minutinho. É nova aqui. Fátima, seja bem-vinda, tá, Fátima? Aqui o pessoal, só para falar para você, agradecer a tua presença aqui também. O pessoal que está aqui é o pessoal da área de medicina chinesa, não sei qual é a tua área, tá? Mas é pessoal da acupuntura, fitoterapia chinesa, e nós temos um grupo que são formados em floral, né? É floral de Hoffmann, que é o único que faz as fitoterapias chinesas, tá? Seja bem-vindo. Nós estamos falando aqui da primavera. Estamos falando de algumas estratégias interessantes para a gente. Eu também sou da medicina chinesa, um momentinho só. Isso, ok. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, seja bem-vindo, tá? Então, nós estamos agora nessa fase que nós estamos numa estagnação. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Vamos assumir que todos nós estamos um pouco, pelo menos, estagnados. Então, nós temos que ajudar o que a natureza já faz, que é fazer com que haja o livre fluxo do Qi no fígado. Quando não ocorre isso, você sabe, a primeira coisa que vai acontecer, como eu disse, o fígado, ele joga energia, sangue para todo lado, mas, no primeiro lugar, ele vai dar o famoso ataque transversal, quando a gente olha lá nos 5 elementos, né? Aquele ataque ao elemento terra. Ah, mas por que é o ataque transversal? Porque está aqui, né? Então, é mais fácil ele atacar um órgão que esteja aqui do lado dele. Né? Claro que ele pode atacar para baixo, ele pode atacar para cima, ele pode atacar para fora, ele pode atacar para diversos lugares, né? Então, o próprio vento do fígado, né? Pode ser para cima, para baixo, para fora, para dentro. Mas um ataque transversal, ou seja, atacar o baço, atacar o estômago, é uma coisa muito comum de acontecer. Então, nesse período, é muito comum de acontecer problemas estomacais, né? De azia, de refluxo, ou piorar já esses problemas, e dor de estômago, né? Quando ele vai para cima, dor de cabeça, que às vezes a pessoa vai lá e faz uma sessão de acupuntura, diminui a dor, volta a dor. Ah, mas olha, eu acho que o problema está muito grave, porque tem pessoas que às vezes dizem para mim,
Olha, eu fiz isso aqui, melhorou a dor e depois voltou a dor. Eu acho que o problema é muito grave. Mas o que você fez? Eu tratei aqui o fígado assim, assim. Mas você nutriu, você fez isso? Não fiz. Então tem que fazer essa base. Tem que tratar a base. Né? Então, vamos assumir que a primeira coisa que faz desequilibrar, assim como o baço, a deficiência do tecido baço gera um monte de padrão, a estagnação do tecido fígado gera um monte de padrão também. E esses padrões, eles vão ocorrer, é uma sequência. Mas essa sequência, ela pode, num tipo de pessoa, mudar a sequência. Porque uma pessoa tem mais propensão a ter mais, por exemplo, o yang do fígado mais exacerbado. Outra pessoa vai ter a propensão de dar mais calor no fígado. Outra pessoa vai ter mais propensão de dar mais vento do fígado. Deva, queria falar. Deva, pode falar? Não? Tá. Então, quando ocorre essa estagnação, imagina lá o trânsito de novo, primeira coisa que acontece é a circulação de ti e sangue não chega onde é para chegar, né? Porque está estagnado. Então, vamos falar primeiro, claro, o ti leva sangue, o sangue leva ti, isso a gente sabe, mas vamos colocar como uma coisa principal entre todas as síndromes do fígado, que é a estagnação do ti do fígado vai levar ao padrão, seria o segundo padrão, mais importante. Esse primeiro aqui vai mexer com os 4 que eu vou falar agora. Mas mais importante que ele vai mexer é, havendo estagnação, não tendo livre fluxo, o que não vai chegar no lugar? Sangue. Não vai chegar no lugar. Ou seja, vai haver deficiência de sangue. E aí você pega estagnação do ti e deficiência de sangue, aí vai gerar os outros padrões. Então, eu vou falar todos os padrões primeiro, e depois vamos falar de cada um deles, ver o que acontece, qual é a estratégia melhor de a gente usar para poder tratar, não importa o problema, mas você tem que olhar essa questão do fígado nessa época de primavera, assim, separado do problema. O problema é Y. Se existe um problema, por que existe um problema? Porque não está circulando ti e sangue de maneira adequada. Resumindo, então, você pode tratar lá aquele problema particular lá, tratando com acupuntura, com fitoterapia, com floral, aquele problema lá separado da forma que você aprendeu, mas faz um segundo tratamento aqui para a base do problema. Segundo tratamento para a base. E aí, a base, o que é? A base, bem-vindo, Ricardo. A base é justamente tratar, primeiro, a estagnação. Então, a estagnação a gente deveria tratar o tempo todo. Se tratou a estagnação, não existe estagnação do ti, não deveria existir outros problemas, porque se existe um livre fluxo do ti do fígado, não deveria existir outros problemas. Então, se existe qualquer problema, existe uma estagnação em algum nível, saindo agora do inverno para a primavera. Se existe essa estagnação, como lá no trânsito que eu estava falando, existe intoxicação. Então, o que nós temos que pensar em primeiro lugar, antes de ir para a deficiência de sangue do fígado, que é o que gerou, nós temos que ajudar o fígado a fazer o trabalho dele. Como eu falei, passa pelo fígado 1 litro de sangue a cada minuto. Então, nós temos que ajudar ele a purificar esse sangue. E como é que nós vamos ajudar a purificar o sangue? Nós vamos ajudar a purificar o sangue, fazendo a pessoa ir bem no banheiro, tomando água, por exemplo, circulando o sangue, né? Fazendo um exercício de leve, uma caminhada de leve, isso já está ajudando também, tudo isso ajuda. E em termos de comida, né? As comidas que a gente sabe, por exemplo, as comidas verdes, todas elas, mas principalmente as comidas verdes, as verduras e as frutas cítricas. Muito importante usar a fruta cítrica agora nessa época. Eu não vou falar de desintoxicação específico de desintoxicação, que nós temos um módulo lá para falar, mas dê atenção nesse período. Em abacaxi, dê atenção lá. Se tem laranja, a fruta da estação sempre, né? Porque a fruta da estação é para a estação. Uva, muito bom. Abacaxi, muito bom nesse período. Nesse período, para ajudar o fígado a fazer essa função primária de desintoxicação, o própolis, 30 gotinhas de própolis antes de dormir, é algo que eu indico muito para desintoxicações. Espinafre, né? Isso falando de comida, estagnação, né? Tomar mais chá,
para ajudar na própria circulação. Chá, quando eu estou falando chá aqui, eu estou falando em bebida quente, tá? Porque tomar água, sim, vai ajudar na desintoxicação. Mas tomar chá vai ajudar na circulação de sangue, vai ajudar no fígado. Mas tomar chá do quê? Né? Chá verde ajuda, gengibre vai ajudar, manjericão vai ajudar. Esses chás, assim, são algo básicos que vão ajudar nessa circulação naquela parte mais superficial, aquela parte mais baixa, mais superficial de estagnação. Então, a priori, todo mundo tem essa estagnação quando sai do inverno, essa estagnação do tiro fígado. E aí chegou lá no trânsito, o trânsito começou a querer andar, agora não está andando, está estagnado. Primeira coisa, então, que vai acontecer, que é a coisa mais importante, nós sempre temos que dar atenção na primavera. Estagnação sempre, e depois sempre, a deficiência do sangue. Por quê? A estagnação do fígado, do tipo fígado, vai gerar a deficiência do sangue do fígado. E a deficiência do sangue do fígado pode se distribuir para outras 3 síndromes. Então, a deficiência do sangue do fígado, propriamente dito, ela está na parte central, se nós fôssemos analisar. Antes dela, tem a estagnação do Qi. Mas, se você quer tratar, não importa, é dor. A pessoa está sentindo dor. A pessoa tem prisão de ventre, está estagnado. A pessoa tem gastrite, tem alguma coisa estagnada. Qualquer tipo de dor que muda de lugar. Problemas de pele, coceira de pele, tem estagnações. Cãibras, tem estagnações. Então, o que nós devemos fazer primeiro, quando a pessoa sai? Isso nós deveríamos fazer nos 3 meses. Nos 3 meses de primavera. Desestagnar. Por isso que é tão importante pontos para desestagnação. Ponto F3, ponto G4, mas por isso que é tão importante água. Por isso que é tão importante essas comidas naturais, verdes, principalmente, e frutas cítricas. Isso o tempo todo de base, quer que a coisa funcione bem de base. Mas só isso talvez seja importante, talvez não seja, porque a doença às vezes tem grave, às vezes é uma enxaqueca grave, às vezes é um problema de um AVC, às vezes é um problema de uma nevralgia do trigêmeo, às vezes é um problema de picos hipertensivos, problemas de insônia. Quantos problemas aqui? Então, se você pegar e colocar assim, entre aspas, é falado que mais de 1.000 doenças, mais de 100 doenças são tratadas pelo fígado. Os chineses dizem que mais de 100 doenças são tratadas pelo fígado. Se você quer que o seu paciente fique bem o ano inteiro, dê muita atenção nessa época. E se você foi procurado nessa época, saiba que não importa o que você está tratando, o fígado você tem que tratar. Desestagnar o fígado você tem que tratar, e tonificar o sangue do fígado você tem que fazer isso. Acontece que algumas pessoas, a própria deficiência do sangue do fígado, ela vai desembocar em outras síndromes. Quais são as outras síndromes? Ou excesso de ar do fígado, ou fogo do fígado, ou vento do fígado. Vamos falar de doenças aqui também, tá? Então, deficiência do sangue do fígado pode causar excesso de ar do fígado, pode causar vento do fígado, pode causar fogo do fígado. Então, olha só a importância de você sempre dar um passo para trás quando você vai fazer um tratamento. Não importa o que você está tratando na pessoa, estamos falando de primavera. Então, primeira coisa, a pessoa chegou, você não sabe nada que ela tem. Faça desestagnação do tipo fígado. Se falar de um floral, ou se falar de uma fórmula chinesa, Chai Hu Shu Gantan. Floral, né? Floral número 10. A pessoa vem no inverno, às vezes, com depressão, estagnação do tipo fígado, se for falar em doença, né? TPM. Estagnação do tipo fígado, normalmente tem a irritabilidade, né? Mas a insônia, chegou reclamando de insônia agora, tem estagnação. É importante você desestagnar, é importante você usar chá verde, é importante você usar boldo, é importante você usar alcachofra, é importante você usar chás, indicar para a pessoa. Não tomo chá, toma água então. Não tomo água, toma chá então. Não faz isso, faz aquilo então. Alface, couve, são coisas muito boas, couve mesmo, a verde.
couve. São coisas muito boas para o fígado. Fruta cítrica, como eu já falei. Agora, vamos para sintoma, né? Vamos para sintoma, então. Eu falei aqui, a estagnação do tiro fígado pode ter TPM, irritabilidade, depressão, insônia. A pessoa vive por causa daquilo. Existe uma estagnação do tiro. Então, você tem que trabalhar isso aqui. Não importa que você vai trabalhar lá na ponta. A pessoa tem enxaqueca. Começa a trabalhar isso aqui. E a segunda coisa para trabalhar. A segunda que eu falo, mas é ao mesmo tempo, tá? Por isso que, às vezes, com a acupuntura não dá para a gente tratar 3, 4 síndromes, às vezes. Às vezes não dá. Às vezes leva muito tempo. Às vezes você vai focar numa questão. Se você não puder focar em muita coisa, talvez na primeira sessão seria o quê? Desestagnar. Mas com a fitoterapia, com os florais, você pode tratar mais coisas de uma vez. Com a comida, você pode tratar mais coisas de uma vez. Então, tonificar o sangue do fígado. Se não, por quê? Porque quando você tonifica o sangue do fígado, claro, tem um monte de síndrome que eu não vou falar aqui, retenção de frio no fígado, deficiência de índio do fígado, mas quando você tonifica o sangue do fígado, você já está tratando uma deficiência de rim, por exemplo. Você já está tratando. Se você pegar a fórmula Sivultan, Floral 62, tem plantas ali, Angélica sinensis, por exemplo, que tratam o sangue do fígado e tratam o rim do fígado ao mesmo tempo. Então, não precisa se preocupar com aquela sequência. É importante aprender, claro. A gente aprende lá quando estuda acupuntura e síndromes, deficiência de rim, frio no fígado, deficiência de sangue. Só que se você trata deficiência de sangue, você trata deficiência de rim. Então, não precisa, eu preciso tratar todas as. Não. Agora, é importante dar atenção, primeiro, à estagnação, e segundo, tonificar o sangue. Então, dessa deficiência de sangue, vai ter pessoas que vão desembocar para um excesso de IAN do fígado. E aí, quais os sintomas nesse excesso de IAN do fígado? Por exemplo, dor de cabeça. Então você dá o IAN. Mas você tem que ver o que veio antes. Você nutriu o fígado? Porque essa deficiência do sangue do fígado vai lá para excesso de IAN. Tonturas. Excesso de IAN do fígado. Muita irritabilidade. Excesso de IAN do fígado. Esses sintomas que eram... Imagina ali os sintomas de uma estagnação do tecido do fígado agora muito acelerados. Muito acelerados. Mas principalmente no excesso de IAN vai dar sintomas na parte de cima. Vai dar sintomas de dor de cabeça, de enxaqueca, que você encontra muito. Muito. Tem um monte de problema que você encontra muito no consultório agora. Nervo ciático, por exemplo. Dor lombar depois de uma crise de estresse. Está ligado ao fígado. Mas esse problema não é agora. Esse problema está vindo de antes, apareceu agora, às vezes. Então, por exemplo, eu tenho pessoas no consultório que chegam com problemas na coluna, travado. Chegou dor, é dor, ok, é uma estagnação. Mas aí você olha a língua e vê, olha, passou por alguma situação, às vezes você olha a língua e você vê lá um vermelho bem grande, né, nas laterais da língua. E você vê que não é um vermelho assim, que esse vermelho é crônico, é um vermelho de pouco tempo. Você já sabe que aconteceu alguma coisa de pouco tempo. Você olhou aquele vermelho que é de pouco tempo, você já sabe que aconteceu alguma coisa. E aí você pergunta, aconteceu alguma coisa? Às vezes a pessoa acha, nossa, como é que sabe, adivinhou tal. Aí que é a hora de dizer que não adivinhou, né? Aí que é a hora de mostrar o que é a medicina chinesa de uma forma, de como é a medicina chinesa, a ciência da medicina chinesa, a explicação daquilo para a pessoa, né? Então, importante fazer circular, importante. Importante tonificar o sangue, é importante. Mas, como eu falei, pode acontecer 3 coisas diferentes. Para algumas pessoas, que o sangue está indeficiente, vai causar uma deficiência de yin, porque o sangue é yin, e vai causar um excesso de yang. Dor de cabeça, pessoa muito irritada, a pessoa que se irrita fácil, não consegue dormir, muito yang, demora para dormir, tem muitos sonhos. Lembra que as ideias, né? As ideias, quem controla as ideias? Quem controla as ideias é o fígado. Então, a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa noturna. Tem gente que diz assim, sou uma pessoa noturna. Chega de noite e a minha cabeça
Se eu sentar para fazer trabalho, para estudar e tal, à noite. Por quê? Porque das 11 horas para frente é o horário vesícula biliar, fígado. É o horário das ideias. Só que se tiver esse excesso de an, essas ideias vão ficar vão varar a madrugada. Vai começar a ter muita dificuldade de dormir, e se dormir vai ter muito sonho. Toda pessoa que tem muito sonho, está com excesso de an, está com desequilíbrio no fígado. E como é que vai resolver isso? Tratando esse excesso de an, dando uma fórmula chamada Tiamago-UTI, sim, excesso de an. Dando o floral 70, que equivale a essa fórmula, sim. Mas antes disso, o que tem que fazer? Antes, tonificar o sangue. Ah, só tratou a insônia, só deu alguma coisa calmante, só fez a pessoa dormir, porque dá para fazer a pessoa dormir sem tratar, né? A deficiência de sangue, a estagnação do TI. Fez isso, vai durar o tratamento? Não vai. Não vai. Você está tratando o sintoma lá, o sintoma. E às vezes a gente fala assim, tratar a síndrome não é tratar o sintoma. Às vezes a síndrome, considerada uma síndrome anterior, ela é considerada um sintoma. Você não tem, por exemplo, nesse caso, né, insônia, por excesso de ar, seria um sintoma da causa que é antes deficiência de sangue e antes estagnação de sangue. Então você tem que estagnação de sangue é algo que tem que tratar em todo mundo nessa época. Nutrir. Quando eu falo estagnação de sangue é nutrir. Às vezes a pessoa diz, mas nutrir é tomar vitamina e mineral. É, mas não é só isso. É, mas não é só isso? É, mas não é só isso. Você pegar um bom mineral, uma boa vitamina, você está nutrindo o sangue. Mas está faltando outras coisas. Outras coisas. Porque o sangue não é só a vitamina e mineral. Está faltando fibra, está faltando proteína, está uma série de outras coisas. Então, cuidar muito da alimentação. E muitas vezes, quando a pessoa está em desequilíbrio grande do fígado, você pode perceber que ela deveria mais cuidar, ela está menos cuidando. Na hora que deveria mais cuidar de alguma coisa, é a hora que está menos cuidando. A pessoa está sob estresse, daqui a pouco ela não come mais direito. Ela está sob estresse, ansiedade, o que ela vai? Come coisa doce, come. Fritura, né? Porque ela já está cansada, já está estressada. Quer dizer, a época que ela mais teria que cuidar, às vezes está numa pressão, trabalho, ou qualquer outro tipo de pressão, né? Profissional, ou que seja pessoal, que ela deveria cuidar da comida, aí quem não cuida. Quer dizer, dois problemas, porque aí automaticamente a pessoa já está com a cabeça e nem está preocupada. Deveria fazer exercício, não tem vontade. Para que fazer exercício? Não tem vontade. Né? Então, olha só a importância de, nesse período, no ano passado, se eu não me engano, eu dei um curso só sobre desintoxicação. Claro que era um curso mais pesado, era para emagrecer, desintoxicação profunda e tal. Precisa fazer aquilo? Necessariamente não. Mas precisa desintoxicar, sim. Precisa fazer o fígado, fazer o livre fluxo. Porque se não acontecer o livre fluxo, a primeira coisa que acontece é a deficiência de sangue. Aconteceu deficiência de sangue do fígado, que eu diria assim que praticamente todo mundo tem em algum nível. Aconteceu isso, vai começar a acontecer outros problemas relacionados a fígado. Aqui eu só estou falando do fígado, mas um elemento atinge vários outros, né? Mas aí pode haver a dor de cabeça por excesso de ar, pode haver problemas de sono, pode haver problemas de muita impaciência, de muita ansiedade, porque o fígado já está atacando o coração. Então, esse excesso de ar é importante tratá-lo diretamente? Sim. Sim. Como? Uma das formas. Tiamago-UTI, forma magistral chinesa. Floral que equivale a essa forma, 70. Mas é só isso? Não. Nessa época, temos que também nutrir o sangue do fígado, 62, que é a base. Que é a base. Agora, em outras pessoas, não tendo essa base de forma adequada, o que vai fazer? O que vai acontecer? Não vai haver um excesso de IAN diretamente. Primeiro, porque o excesso de IAN pode evoluir, algumas pessoas primeiro dá excesso de IAN, e depois evoluir para fogo do fígado, boca amarga, muita irritabilidade, picos hipertensivos, né? Aí tudo aumenta aqui, né? O gosto amargo na boca, a digestão muito ruim,
pessoa muito nervosa toda hora, muito irritada. Problemas, por exemplo, fogo do fígado, problemas de alergia de pele, dermatite, coceira na pele, dores que mudam de lugar. Se tem um gosto amargo na boca, dor muda de lugar. A língua, lógico, né? Língua vermelha. Mas se não tem língua vermelha e tem uma raiva muito grande, tem gosto amargo na boca, tá ligado aí à questão do fogo do fígado. Tem pessoas que vão evoluir da deficiência de sangue para o excesso de ar, para o calor do fígado. E tem pessoas que não evoluem dessa forma, por causa da individualidade. A pessoa já vai direto para o fogo do fígado. Vai direto, e aí a pessoa, eu tenho hipertensão. Bom, se já tem hipertensão, já sabe que o fígado está alterado em algum nível. Mas agora ela está tomando remédio e ela tem picos hipertensivos nessa época agora. Então, fogo do fígado. E aí o que tem que tratar? Long Dunge de Gampé, 34. Sangria. Tratar na orelha, né? Que bom que nós temos várias opções de tratamento, né? Com acupuntura na orelha, no corpo. É muito eficiente as sangrias na orelha para a questão de fogo do fígado. Muito eficiente, né? Picos hipertensivos, para essas dores por excesso, né? Para essas dores, muitas vezes a pessoa passou por uma raiva muito grande aí uma semana e chega com ciatalgia. Claro, o fogo do fígado é para subir, para dar dor de cabeça, olho vermelho, face vermelha, gosto amargo na boca. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes desce. E às vezes desce e provoca o quê? Provoca cistite. Cistite nessa época. Já saiu lá no inverno que estava fraco o rim. Agora o fígado está em excesso. Agora começou a dar cistite. O que temos que tratar? Temos que drenar esse calor do fígado e temos que tonificar o sangue. Porque a deficiência de sangue provoca calor no fígado. O calor no fígado provoca mais deficiência de sangue. Toda pessoa que tem calor no fígado tem deficiência de sangue. Quanto maior o calor no fígado, maior a deficiência de sangue. Porque tem que ter uma temperatura adequada para o fígado fazer a função dele. Se essa temperatura está muito elevada, ele não faz a função. E aí fica com mais deficiência de sangue, que é yin, que é frio, e aí gera mais calor. Gerou mais calor, mais deficiência de sangue, mais calor, mais deficiência de sangue. Uma hora, ó, faz isso aqui, ó, se dissocia em assim. E aí o problema está muito sério. Aí qualquer coisinha que a pessoa bota na boca já não consegue, come alguma coisa. Eu para mim, e para vocês, eu tenho certeza também, é muito recorrente os problemas estomacais, né? A pessoa chega, come alguma coisa, já não cai bem, come um negócio não cai bem, ó, come a carne de porco não dá, até o cheiro de fritura me faz mal. Mas estou irritado o dia inteiro. Eu me lembro quando eu comecei a estudar acupuntura, comecei a estudar medicina chinesa, nesse período agora, outubro, novembro, era um período do ano que se você perguntar para o professor vai dizer, tão cansado. Não é assim, quem foi professor sabe. Se perguntar para o professor, vai dizer assim, chega na escola, não para o professor. É porque está terminando o ano, final do ano. Está todo mundo cansado, está todo mundo que não vê a hora de acabar o ano. Não é assim, Magda? Assim o pessoal lá na aula lá, não era assim. E não é o cansaço do cansaço, é o ano inteiro. Porque às vezes pegou as férias ali. Não é um cansaço do ano inteiro. O que é esse cansaço? A estagnação que vem. Esse cansaço é de uma deficiência de sangue que vem da estagnação. E esse cansaço, muitas vezes, é das questões emocionais, né? Fatores emocionais do trabalho, disso, daquilo, que toda hora está ali, faz parte, né? Mas toda hora está ali. E uma hora a pessoa está ou cansada demais, só quer dormir. É o baço. Sim, o problema do fígado afetou o baço, está do lado. Mas uma pessoa só quer dormir, ou a pessoa está um paviozinho assim, ó, curtinho. Qualquer coisinha estoura. Qualquer coisinha fica irritada. Qualquer coisinha dói a cabeça. Todo dia está com dor de cabeça. Isso é muito comum nesse período agora. Dor de cabeça, muito comum. Outubro, novembro. Muito comum insônia. Muito comum problemas do nervo ciático. Problemas de coluna, dores das mais diversas. Por estagnação, por calor do fígado. Mas qual que é a diferença, né? É uma diferença básica
de um excesso de ar no fígado e de um calor no fígado. Calor no fígado já é um pavio mais curto. Calor no fígado é, às vezes, a boca amarga. Nem sempre tem a boca amarga, mas às vezes a boca amarga. O calor no fígado é uma esteatose, gordura no fígado. Às vezes a pessoa tem gordura no fígado e aparentemente é uma pessoa tranquila, calma, mas ela tem calor no fígado aí. Às vezes você conversa com uma pessoa com uma hipertensão, toda vermelha, toda calorada, a língua vermelha, os lados da língua vermelha até mais alto, né, no centro, e você conversa com ela tranquila, aparentemente tranquila. Ela é um tranquila para fora. Tem gente que é nervoso para fora, tem gente que é nervoso para dentro. Tem gente que é tranquilo para fora e nervoso para dentro. Tem gente que é nervoso para fora e para dentro. Então, você tem que estar muito atento a esses outros sinais que a pessoa não diz. Por isso é importante, né, aquele diagnóstico. Eu tô passando aqui no geral, é claro, cada um é cada um, né? Pessoa, você tem que fazer diagnóstico individual, mas isso acontece por causa da época, porque nós saímos lá do inverno, está tudo parado, está tudo frio, pegou emoções até ali, comeu às vezes demais até ali, passou por alguns problemas até ali, e agora naturalmente quer sair do movimento parado para o movimento de livre fluxo e está tudo congestionado como um trânsito que está tudo parado. E aí parou, a primeira coisa que vai acontecer é faltar sangue em algum lugar. Aí começa, esse faltar sangue em algum lugar pode provocar, pela deficiência do sangue, pode causar vento. Só um minutinho, só um minutinho. Tá? Vai levar? Vai ser? Tá? Não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, desculpe. Eu só tive que atender aqui rapidinho, tá? Então o que acontece? Parou o sangue em uma extremidade. O que pode acontecer? Por exemplo, tremor essencial, né? O tremor, está tremendo. Membro, está tremendo. O olho. Qualquer tipo de espasmo, né? Espasmo. Tique palpebral. Vento. Crise de bruxismo. Vento. Crise de dores aqui no nervo trigêmeo, que é uma dor terrível. Vento. Dores que mudam de lugar. Vento. Agora, o vento tem uma questão interessante aqui, porque pode ser um vento por deficiência, pode ser por excesso. Mas vamos falar do vento um pouquinho. Tremor. Qualquer local do corpo que treme. Cãibra. A pessoa chegou, tem cãibra. Chegou agora, você pergunta. Essa pergunta não pode faltar nesse período agora. Você tem cãibra? Tenho cãibra. Então, tem vento. Tem vento, o que ela tem antes? Deficiência de sangue. Só que pode ser o vento só por causa da deficiência de sangue. Mas pode ser um vento por excesso, que também tem deficiência de sangue. Todo vento tem deficiência de sangue. Mas algum tipo de vento é excesso, e outros tipos de vento é só deficiência de sangue. Como assim? Qual a diferença? Então, você pega uma pessoa fraca, com anemia, tem um histórico de anemia, tem queda de cabelo, tem unha fraca, está cansado, tal, tem tontura, tem lá uma crise de labirintite. E aí vai no neurologista, vamos ver, um problema neurológico e tal. Pô, não é um problema neurológico. Porque a medicina convencional não apalpa dessa forma. Desde um simples tremor, olha como é importante, né, o fígado, eu falei aí, sem doenças, né? Desde um simples tremor até um tremor maior, um tremor essencial até um tremor maior, desde uma simples cãibra até uma cãibra grande, desde uma crise convulsiva até uma epilepsia, desde qualquer tremor até um AVC, ataque do vento. Então, olha só onde começou esse problema grave. Lá na estagnação do tiro fígado. E depois disso, lá na deficiência de sangue. Então, se nós quisermos desconstruir um problema grave, claro, nós começamos pelo problema ali tratando, mas você tem que tratar, é a primeira etapa, começou a tratar ali, o problema em si. Depois, a gente vai ajustando para trás, para trás, para trás. Claro, tem muitas estratégias de tratamento, tem estratégias que eu faço tratamento dependendo do tipo, eu dou 3 meses de tratamento igual. Mas tem pessoas que no primeiro mês eu já mudo.
A grande maioria, eu digo, ó, mês que vem, vamos ver como está e vamos ver o que dá para alterar. Claro, poderia tratar tudo ao mesmo tempo, poderia, mas aí você tem que dar muita coisa para a pessoa. E às vezes não, às vezes você começando por um sintoma que mais prejudica ela, melhorando, ela vai estar feliz da vida. Aí você tem que explicar, ó, isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda etapa. Isso aqui é, ó, se tirou essa dor aqui, essa dor voltou, é porque está faltando isso. Tem que fazer isso. Então, vamos pegar uma deficiência de sangue que gerou vento. Uma pessoa sempre cansada, reclama de cansaço, às vezes não se alimenta bem, trabalha muito, e tem um histórico de anemia. Vai ter unha fraca, queda de cabelo, tem deficiência de sangue? Tem. E tem o vento. Ok. Essa é a deficiência. E o excesso? O excesso é quando aquela estagnação lá no trânsito causou a deficiência do sangue e continuou causando estagnação, e aí lá no trânsito, quando um quer ir, outro não deixa, o que acontece lá no trânsito? Muitas vezes. Um quer ir, outro quer passar na frente, o outro não deixa, o outro buzina. Dá um problema ali, né? Começa a esquentar. Começa a esquentar. Ou seja, começa a causar o calor interno. Começa a causar o calor no sangue. E aí, quando acontece isso, é pior, porque aí dá os problemas mais graves. Esse vento que dá o AVC, né? AVE, AVC, esse vento mais grave, né? Que dá um derrame, que dá um infarto. Aí gerou calor. Mas nem sempre gerou calor. Às vezes, muitos acupunturistas, não, estagnou, gera calor. Às vezes, estagna e não gera um calor aparente. Às vezes, a pessoa tem muito frio. Mas na pessoa que já é, por natureza, já mais rápida, mais nervosa, mas você tem que ver, vai gerar calor. Às vezes, é muito fácil de ver esse calor. Né? Por que está gerando esse calor? Quando a coisa está muito yang, está gerando calor. Quando está muito yang. Né? Quando está muito, muito forte o sintoma. Quando está raiva, muita raiva. Quando está, nossa, está fúria. Quando alguma coisa já incomoda muito. Isso aqui está incomodando. Está incomodando isso aqui. Ai, que dor. Ai, isso incomoda. Muito. Aí gerou calor. Aí o que tem que fazer? O tratamento, o que é agora? Agora não adianta só tratar o calor. Tem que tratar o calor, longa dança e garganta. Floral 34. Tem que tratar o vento. O vento, nós já falamos. Que é o Yan também, né? Que é o Yan do fígado. Floral 70, Tiamago UTI. Tem que nutrir. 62. Tem que nutrir. Tem que nutrir sempre. Eu diria assim, ó, sempre. Se a pessoa não apresentou problema nenhum, vamos para o começo. Não apresentou problema nenhum na primavera. Eu só quero manter a saúde dela boa. Como é que eu faço? Estagnação do Qi do fígado, Shai Hu Shugantan, fórmula número 10. E mais o quê? Tonifica o sangue do fígado. Porque se a pessoa está aparentemente boa, você fazendo isso, ela não vai para os outros quadros. Ela não vai para a deficiência de Yin, que eu não falei aqui, mas já tratou o sangue, já trata isso. Ela não vai para o excesso de Yang. Ela não vai para calor no fígado. E ela não vai para vento. Quer dizer, vento é fácil de perceber também, né? Não precisa só ter tontura, só ter tremor, né? Olhou a língua, desviou. Língua. Mas eu não sei ver nuances da língua, porque tem muita coisa para ver da língua. Eu digo para vocês, língua tem muita coisa para ver. Dá para ver muita coisa na língua. Às vezes a pessoa diz, a gente olha a língua e já vê fígado, estômago, baço, rim, como é que está, se tem calor, se tem frio. Mas dá para saber, quando a gente estuda a língua profundamente, dá para saber se tem uma glândula com problema. Dá para ver isso na língua. Claro que aí você tem que misturar outros conhecimentos, né? E muitas vezes não precisa. Para quem trabalha em medicina chinesa, precisa saber fazer aquele diagnóstico que a gente aprendeu e tratar. Às vezes não precisa colocar outros conhecimentos. Por isso que nesses casos de vento, eu uso a moxa essencial. A moxa é essencial e depende da forma também, né? Se for por deficiência, ótimo. Se for por excesso, aí cuidado com a moxa, né? Eu digo quem está acostumado com a moxa, porque com a moxa você pode tonificar ou sedar, né? Então, você pode sedar com moxa. Mas a maioria não sabe sedar com moxa. A maioria que trabalha com moxa. Porque a gente foi acostumado, na nossa escola tradicional, a fazer o quê? Moxa para tonificar. Né? A gente não está acostumado a sedar com moxa. Né?
Eu, para aprender a sedar com mocho, eu tive que fazer um curso com uma pessoa que ele só trabalhava com mocho. Essa pessoa só trabalhava com mocho, eu fui fazer um curso com uma pessoa. E aí eu fui lá para estudar com essa pessoa, não era chinês, era japonês. E na época ele não quis me ensinar. Ele disse, não, a minha filha quis aprender e eu mandei ela estudar. Daí eu digo, não, mas o senhor vai me ensinar. Eu sou, persistente, eu sou. Aí foi, conversamos um dia inteiro, aí eu resolvi ensinar. Então, assim, mocho, dá para fazer tudo, né? Fazer muita coisa com a mocho. Mas tem que ter um cuidado, assim, porque tem tantas formas de fazer camurça para dispersar, para tonificar, né? Mas antes de usar a técnica, aí, mais importante, né? Mais importante que a técnica é o quê? Primeiro, estação que estamos, primavera, ok. O que está em desequilíbrio? Fígado, ok. Todo mundo sabe. Mas aonde começa o desequilíbrio? Na estagnação. Ok. Isso é pouca coisa. Mas agora essa estagnação começou a provocar sintomas, aí está aumentando. Primeira coisa que acontece para haver sintomas, deficiência de sangue do fígado. Isso aqui, deficiência de sangue do fígado, antes da estagnação, isso aqui é a base das outras coisas que vem. É digamos assim, não a raiz, mas o tronco das ramificações. Se você conseguir resolver isso aqui bem, com o tempo de tratamento da pessoa, por isso que é importante, né? A fitoterapia é importante para quê? Porque ela nutre muito bem. A acupuntura é bom para os canais, é ótimo, mas ela não consegue nutrir com a mesma qualidade. Ela consegue fazer equilibrar e a pessoa vai sim melhorar, mas não com a mesma qualidade de uma nutrição forte. Então, você tem que ter a melhor nutrição do ano na primavera. Se você, agora profissional, para você, eu quero ficar bem o ano inteiro, eu vou ter que ter uma nutrição muito boa nesse período. Eu vou ter que ter uma circulação muito boa nesse período. Então, o que eu faço nesse período? Movimento. Se movimenta. Ah, mas o que fazer? Ah, então eu vou fazer exercício. Vou. Mas qual exercício? Um exercício leve. Exercícios leves são exercícios que fazem com que o qi e o sangue circulem de uma forma adequada. Exercícios leves e constantes. Ah, mas musculação, isso, aquilo é bom? É bom, mas dependendo de como você faz, vai ficar tenso o local. Não vai criar um fluxo bom de energia. O Qigong é bom? É bom. Yoga é bom? É bom. Caminhar é bom? Não sei fazer nada disso, vou caminhar. É bom. Erguer a mão e baixar de forma lenta. É bom. Começou a fazer um exercício, começou a rotar, começou a desestagnar. Começou a desestagnar. Só um minutinho, Magda. Só um minutinho, deixa eu só anotar um negócio aqui para não perder o que eu ia falar. Pode falar, Magda. Pode falar. É rápido. Dançar também é bom. Dançar também é bom. Ricardo, coloca de novo ali o que tu colocou, Ricardo, que passou aqui, eu só vi que tu escreveu, mas eu vi fígado e baço, né? Alguma coisa relacionada. Fígado e baço, né? Então, claro, o ataque transversal, né? É o que nós falamos no início, né? Fígado e baço. Primeiro lugar que o fígado em desequilíbrio vai atacar é baço. Não é coração. Nos 5 elementos tem madeira, fogo, terra. Mas o primeiro local é o ataque transversal. Por que ataque transversal? Porque é o local mais perto. É lógico, está em desequilíbrio no local, o local mais perto dele é que vai estar em desequilíbrio. E aí, para cada pessoa, você tem que ver. Ah, para essa pessoa aqui é TPM. Então, foi para baixo. Essa pessoa aqui é dor de cabeça. Opa, foi para cima. Essa pessoa aqui tem que sedar o Yang. Ok, 70, por exemplo. Mas tem que sedar o Yang, mas tem que tonificar o sangue para o Yang não ficar descontrolado. Então, olha só, tem muitos casos de dores, tratamento de dores. Fibromialgia, eu acho que o Ricardo falou, né, Ricardo? Foi fibromialgia, se eu não me lembro, baço e fígado. Mas fibromialgia é outra coisa também muito dessa época. Dói o corpo inteiro. Ah, o que tem? Dor no corpo todo. Às vezes nem precisa dar esse nome, fibromialgia, tá? Eu digo não precisa dar esse nome porque fibromialgia, o que é fibromialgia? É dor em 18 pontos do corpo, né? Aqui, nessa região, aqui, nas articulações, né? Sabendo os pontos exatos, você toca. Eu falei sobre combinação baço, fígado, sim. Já vamos falar dessa combinação, tá, Ricardo? Boa. Ótima combinação, fígado e baço.
E por isso que é importante a comida, né? Ótima combinação. Porque se tem a deficiência, agora mudando de assunto, já pegando aqui o Ricardo, se tem uma deficiência do sangue do fígado, você tem que olhar o baço. Claro, tem que olhar tudo, né? Um mexe com o outro mexe com o outro. E lembra, o elemento terra está no meio. Então, tem escolas da medicina chinesa que só estudam o elemento terra. Mas nessa época agora, eu dou mais época no fígado ou no baço? No fígado. Mas o problema é no estômago. No fígado e no estômago. O problema é no coração. No fígado e no coração. O problema é no rim. Olha tudo que eu falei aqui e vai para o rim. Por quê? Porque agora é o local que é o local mais de movimento de todos os elementos. Pode ser um problema diretamente dele ou pode ser um problema secundário. Fábrica do sangue é o baço, justamente o baço. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa tem uma deficiência de Ti também. Tem que ver isso, né? Se a pessoa tem uma deficiência de Ti e deficiência de sangue, necessariamente vai no baço. E aí você usa comidas, por exemplo, arroz, cenoura, ervilha, lentilha. São comidas boas que vão tonificar o baço para fortalecer o sangue do fígado. Ótimo. E toda vez, claro, não é à toa, né, que é 36 um ponto importante, VC12 um ponto importante. E nós falamos já em outros cursos, né, você usar E36, VC12 para qualquer tratamento também. Mas pensa assim, se você tem várias formas de pensar a medicina chinesa. Mas se você pensar por estação e entender o fluxo das estações, você está vendo que saiu de algo que estava parado para um movimento total agora. Então, agora, o primeiro lugar que vai pegar é o fígado. É a mesma coisa, você, como é que eu entro na casa? A casa tem quantas portas? Tem uma. Então, é por aquela porta. Então, a primeira que tem que cuidar é aquela. A questão do gengibre, sim, eu falei do gengibre, do chá verde, do manjericão, né? Tudo isso, da cúrcuma, tudo isso são alimentos desintoxicantes. São alimentos que vão ajudar. Tem que ter um pouco de cuidado com o gengibre em excesso e com o alecrim em excesso. Principalmente para as regiões mais quentes aí do Brasil. Para cá não é tanto, mas as regiões mais quentes do Brasil, nós temos que ter um cuidado um pouco com o excesso do gengibre e o excesso do alecrim. Por quê? Porque pode haver, ao invés de haver uma hidratação, haver uma secagem. Então, eles secam, são ervas aromáticas, secam, né? E aí, lógico, vai aparecer problema de pele nesse período? Vai por quê? Porque o desequilíbrio no fígado, leva o desequilíbrio no baço? Leva. Leva o desequilíbrio no coração? Leva. Leva o desequilíbrio no rim, que mexe com pressão? Leva. Mas leva desequilíbrio no pulmão. É automático isso. Um desequilíbrio no fígado gera desequilíbrio no pulmão. Então, tudo aquilo que for relacionado ao pulmão tende a ficar mais fraco. Automático, um desequilíbrio no fígado vai atuar nas áreas do fígado. Nervo ciático é a área do fígado? Mas não é bexiga, não é meridiano da bexiga. Como meridiano é o meridiano da bexiga que passa ali. Mas é um nervo, é um tendão. E como tendão, é fígado. E se você chega numa pessoa que reclama, por exemplo, nesse período, chegou e reclama e diz, olha, eu estou muito duro, eu vou fazer exercício de alongamento e é muito duro, não consigo fazer exercício de alongamento. Presta atenção nisso aí. Se você pega uma pessoa, até na massagem também, Ricardo, se você pega lá no Twinar, uma pessoa que ela é muito dura, ela tem encurtamento, uma pessoa lá que tem encurtamento. Esta pessoa que tem encurtamento, lógico, é o problema de fígado, mas qual é o problema de fígado? Vento. Vento do fígado leva a encurtamento. Lembra que vento, ele leva a irregularidade das coisas. Tudo aquilo que é irregular é relacionado ao vento. Então, os mestres antigos, eles diziam o seguinte, na medicina chinesa, eles olhavam o vento como algo que é irregular. Né? Então, um vento forte, um vento fraco, um vento em cima, um vento embaixo, um vento fora, um vento dentro. Então, aquilo que é irregular, uma função irregular, está tendo azia. A função do estômago não é de descer? É de descer. Essa semana eu tive... Vamos fazer o seguinte, eu não estou conseguindo ler e passar aqui. Eu vou já abrir para perguntas e para colocações, tá? Ricardo, Cláudia, só vou terminar aqui, concluir aqui, e aí a gente vai colocando os casos. Aí eu acho que fica melhor, tá?
Só para concluir, fazer uma revisão rapidinha. Então, primeiro, se eu dissesse assim, entre tudo que é importante, entre todos os padrões do fígado, são muitos padrões do fígado, quais são os mais importantes para este período? E para qualquer patologia? Estagnação do fígado, estagnação de sangue do fígado, excesso de ar do fígado, calor do fígado, vento do fígado. Sabendo que calor do fígado, vento do fígado, excesso de ar do fígado, origem, deficiência de sangue do fígado. Tem algum desses, tem que tratar isso ali também. A origem desse, estagnação. Então, você vai ver, se você vê dessa forma, você com 5 fórmulas diferentes, ou com 5 protocolos de acupuntura diferentes, você consegue tratar muito bem qualquer pessoa nesse período. E aí vão dividir em 2 partes aqui. A pessoa vem com um problema X que aparentemente não tem nada a ver com o fígado, certo? Mas tem. Como tem? Não é do livre fluxo? Se não tem livre fluxo de Ti sangue, tem. Então, sempre vai ter. Mas digamos que aparentemente não tem nada a ver. Então, trate aquele problema que não tem nada a ver, da forma que você acha que deve tratar. E faça a base aqui, ó. Porque a base aqui que vai ser a base para desconstruir aquele problema grave. Mas é um câncer. É um câncer. Nós não estamos estudando câncer? Tem as fórmulas para câncer? Mas eu estou atuando também com a acupuntura. O que eu vou fazer? Tem as fórmulas e estou atuando com a acupuntura nesse câncer. O que eu vou fazer? Vai fazer desestagnar, vai fazer circular. Né? Nós já temos lá um padrão para câncer. Mas nessa época agora, é muito importante que você se livre da desintoxicação e você faça circular o tio sangue. Se livrou da intoxicação, fez circular o tio sangue e nutriu o sangue, 90% já ganhou a batalha. Vai ver que parece uma coisa tão assim, às vezes, mas é tanta doença, né? Doença X, não sei. E às vezes a gente, mas é uma sinusite. Está incomodando quando? Está incomodando agora na primavera bastante. Vai para um protocolo aqui, ó, fígado, para outro protocolo lá na sinusite. Mas é uma dor de cabeça que eu estou fazendo, tirou a dor. Ok. Muda para esse protocolo, olha se tem. Olha o que tem. Tem deficiência de sangue? Possivelmente vai ter. Tem vento, tem excesso de ar. Como é que eu vou tratar com fórmula também? Isso seria realmente a gente fazer um tratamento integral. Se não, às vezes a gente está tratando a síndrome, mas é uma síndrome última delas. A pessoa dá uma melhora, mas não permanece. Toda vez que dá uma melhora e não permanece, faltou tratar mais coisas. A Cláudia, depois o Ricardo, tá? A Cláudia fez uma colocação, depois o Ricardo pode fazer a dele ali também, e fique à vontade, então, tá? Cláudia, tu tinha escrito ali umas situações? Então, semana passada eu tinha conversado com você sobre um paciente meu de São Paulo, que estava com um problema grave, né? Estômago, depressão, tudo isso. E uma semana enviei para ela o Floral 10 e o 34, ela começou a tomar. E hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que não sente mais nada, que melhorou tudo. Em 10 dias de floral. Em uma semana. 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias. Quando acontece isso, é porque você acertou na veia. Né? Foi. O floral é bom, né? Teu diagnóstico foi bom, que deu floral bom, deu floral certo. Teu diagnóstico foi bom. Por isso que eu digo, qual a técnica? Usei o floral, usei a acupuntura. Não importa, calma. Você usou o ponto certo de tratamento. Você usou a estratégia certa de tratamento. Você deu o que ela precisava. E como não tinha acupuntura, nada, eu falei, eu posso te ajudar, vou te indicar um floral que eu estou trabalhando. E pelo menos 30 dias eu peço que você realmente tome esse floral. E aí ela aceitou. Em 10 dias ela me mandou uma mensagem hoje, falou, nossa, não sinto mais nada, azia, estômago, nada, nem dor de cabeça, a depressão deu uma melhorada. E aí eu falei, assim, vamos continuar, pelo menos 3 meses de tratamento. É isso que eu queria dizer para vocês, né? Do curso. Olha só, que maravilha. Que maravilha. E assim, as pessoas é muito resistente a isso floral. Não resolve. Eu falei, faz um teste 1 mês, depois a gente conversa. Entendeu? É isso, né? Vou mandar para minha irmã, tá com ciático, falei para ela, não tenho como te atender, vou te mandar o floral, faz o teste. Se der certo, bem, se não der, não vai fazer mal. Aí depois eu conto para vocês a novidade. Ótimo, maravilha. Tem um tratamento
Magda. Ok, obrigada. Vamos lá, né? Desculpa, eu fico só rindo, porque eu fico muito feliz, viu? Eu fico muito feliz. Mas ontem eu atendi uma pessoa com nevralgia do trigêmeo, grave. Começou no inverno, já é segundo episódio, veio ontem. E veio a irmã acompanhando, duas senhoras, assim, uma de 75 e uma de 81. A de 81 estava com uma cetalgia que não podia nem sentar. Mas ela não tinha marcado, ela veio acompanhando. E eu atendi ela na cadeira. Eu atendi uma na maca, está na cadeira. E por isso que eu te perguntei daquele floral que veio com um nome estranho. Mas dei floral, eu fiz a puntura na face, e ela está com 2 ramos do trigêmeo comprometido. E eu lembrei logo da primavera, né? Mas tinha invasão de vento também, porque a língua estava desviada. E a de cetalgia, eu fiz um procedimento de tirador por vesícula biliar 34 e 33, 31. Não fiz diagnóstico, nada, ela vai voltar para tratar direito. Ela saiu daqui e falou assim, minha filha, vou mandar rezar uma missa para você. Achei muito bonito. Agora, um negócio muito bom que eu queria comentar é o seguinte, eu falei na live passada, só tinha eu e o Carlos, que eu já tenho uma intimidade com os florais comigo, né? Eu estou tratando síndrome B, tá difícil. Depois eu quero conversar com você. Mas eu viajei, antes de eu viajar, eu preparei um floral para mim com um composto 10, 62 e 72. Porque eu ia para a praia, então eu queria uma digestão boa, nutrir o sangue, que eu sempre preocupo com isso, e o 10 para tirar a estagnação do ti. E claro que praia você movimenta bastante, né? Eu tô zen para danar, eu tô com muita dor das mãos, mas eu tô zen, fiquei zen, tô ficando mais zen. Eu já era mais zen, né? Agora eu tô ficando mais zen ainda. Ai, que maravilha. Então, Maravilha. aquela coisa da intimidade já com os florais, né? Essas questões que você falou da síndrome B, interessante, depois a gente vê o caso, mas assim, um problema mais profundo, vamos colocar assim, um problema que está custando a resultado, quer dizer, problema mais profundo. Esse problema mais profundo, aí que se soma e bate aqui 100% do que nós estamos falando. Um problema mais profundo, imagina que você vai derrubar uma árvore muito grande. É diferente de você derrubar um galinho. Um galinho você pega lá, cortou, derrubou. Né? Uma árvore robusta, você vai cortando, cortando. Às vezes você vai cortando, não, aí às vezes você tem que cortar daqui, às vezes você tem que cortar de lá, e depois derrubar, né? Depois de um tempo. Ou seja, o que tem que fazer? Tem que desconstruir os padrões que estão causando aquilo. Então, numa pessoa que tem síndrome bi, eu digo aqui, ó, não sou contra, não, eu não sou contra. Uma pessoa que tem síndrome bi, ela está tomando um remédio fortíssimo, e esse remédio está ajudando ela, deixa um pouco esse remédio fortíssimo, deixa um pouco. Mas você sabe que esse remédio fortíssimo vai fazer uma ação no fígado. Só que ela está sofrendo menos. Mas o que você tem que pensar? Eu tenho que desconstruir esse padrão. Para quê? Para essa dor ir embora e não voltar mais. Né? Uma dor que eu estou falando, não uma dor na estrutura, né? Tipo uma hernia de disco, coisa assim, uma pressão. Estou falando uma síndrome bi, várias, por exemplo, uma biópsia. Uma biópsia. Biópsia. Talvez seja esse caso, não sei. Mas uma biópsia, né? Uma biópsia tem o quê? Tem deficiência de sangue, tem vento, pode ter frio, pode ter calor. Geralmente, Tem frio, pode ter tem calor, tem calor. deformação. Então, quer dizer, a gente quer melhorar a dor, e lógico, a pessoa quer melhorar a dor porque veio com dor. Então, às vezes, você tem que usar alguma técnica ali para desaparecer aquela dor rápido. Mas se não desconstruir, você não vai conseguir derrubar a árvore. Não consegue. Então, depois eu vou conversar com coisas graves, né? Coisa grave a gente tem que pensar. Como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Se você pegar, por exemplo, um câncer, um tratamento de um câncer, e você olhar aquelas fórmulas ali de um câncer, você vai ver que todo câncer tem um padrão de fórmulas. As fórmulas são diferentes, mas os padrões de fórmulas são os mesmos. Sim. Elas estão ali para desconstruir padrões que vão dar lá no final aquele câncer.
câncer. E são fórmulas que dentro tem plantas que são plantas anticâncer. Tem plantas anticâncer também. É a questão da própria célula. Mas, na verdade, o conjunto não é para anticâncer. O conjunto é nos padrões. Então, problema grave, essa aula de hoje, ou essa questão de hoje, a primavera, é algo para a gente começar a ver profundamente, tratar com maestria na primavera, qualquer problema. A hora que você conseguir tratar muito bem problemas da primavera, você consegue tratar bem qualquer parte do ano. E a hora que você resolver bastante o problema na primavera, a pessoa vai ter saúde a maior parte do ano. Então, você pega a pessoa com hipertensão, dê um cuidado especial na primavera. Sim. Ah, mas no inverno também aumenta. Tudo bem, cada época é cada época. Quando precisa, precisa. Mas a primavera é uma época de renovação. Assim como ela é uma época que tudo vai em cima do fígado, e tem um monte de padrão ali, e não é só um padrão, às vezes tem 3, 4 do próprio fígado, que você tem que arrumar. Quando você arruma aquilo, também é uma parte de reconstruir muito rápido. Tem pessoas, por exemplo, que eu atendo com câncer, que começando a atender antes, nesse período eu mudo um pouco o tratamento, e depois que passa esse período, lá pelo verão, eles dão uma melhorada, assim, que é uma coisa maravilhosa, rápida, porque foi construído ali, ou foi construído ou foi desconstruído, ali foi tratado, ali foi desintoxicado bastante, ali foi nutrido bastante. Então, nutrição de qualidade. Essa forma que você fez para viajar, 10, estagnação do TI, 62, uma nutrição de qualidade, né? Porque às vezes a gente pensa numa nutrição de qualidade, a gente diz assim, ó, clorela, hoje todo mundo sabe, né? Clorela, espirulina, tal, caruru de porco, tem muitos bons, só que ele nutre o sangue? Nutre, mas ele não é como a forma chinesa que nutre, circula. Isso. Muitas vezes nutre, tira calor, desintoxica. A clorela faz isso, a clorela é muito boa. Mas o que eu digo, muitas vezes uma nutrição forte, sem as plantas adequadas, ela se provoca também estagnação. Então você tem que nutrir fortemente sem estagnar. E aí, por isso que a questão de vitamina e mineral tem que ter cuidado. Porque às vezes nutre fortemente, mas faz estagnação. Ah, então se a pessoa está tomando já está tomando mineral, vitamina em quantidades, dado por outro profissional, você não vai mexer, né? Dado por outro profissional. Mas o que você pode mexer? Você pode trabalhar muito na circulação. Porque se você trabalhar muito na circulação, aquele sangue ele vai para os lugares que precisa ir. Ele não vai ficar parado, né? Se ficar parado, pode gerar calor. Ou se ficar parado, pode, mesmo tomando algo, pode ter deficiência no outro local. Se ficar parado, vai causar problemas relacionados, por exemplo, ao estômago. Olha o zinco. Alguém já tomou zinco puro? Zinco puro? Eu tomo sem zinco. Comer? Não. O zinco, se você observar o zinco por exemplo, as primeiras pilhas que foram feitas, pilhas na química, né? Era zinco, cobre, né? Porque uma tem outra tem mais eletropositividade, mais eletronegatividade, quer dizer, o zinco é uma substância fortíssima, ela é importantíssima e fortíssima. Dependendo do nutriente que for dar a pessoa por um especialista, se ele der uma quantidade de zinco e a pessoa não tomar com o estômago cheio, a pessoa passa mal na hora. Chegou no estômago, ela começa a passar mal. Ah, por quê? Porque estagnou. Passou mal porque o zinco ele faz com que haja uma estagnação muito rápida. Plantas que, assim, de primeiros socorros, eu diria assim, para ter em casa, na primavera, seria o quê? Chá verde, por exemplo. Seria própolis, espinafre, chá de espinafre, suco de espinafre. O suco verde, né? Suco verde, ótimo, né? Suco verde, né? Maravilha. Mas, assim, a gente tem que ver que a alimentação, ela tem um alcance. A acupuntura tem um alcance. A fitoterapia tem um alcance. Quando a gente consegue pegar tudo isso, aí é maravilhoso, né? Porque você desobstrui o canal e você faz o que tem que fazer no órgão. Isso é muito bom.
O Ricardo, antes dele sair, ele estava fazendo a colocação, mas saiu, pode fazer a colocação, Ricardo. Nós temos mais 5 minutos, tá, pessoal? Pode fazer aquela colocação que tu ia fazer, Ricardo. Não, tranquilo. Ô, Se quiser fazer a Giovanni, colocação, pode fazer, tá? Giovanni, desculpa, é que eu tive que atender uma chamada aí, sempre desculpa, eu saí do grupo. Não, Tá bom? tranquilo. Não, Estamos aqui, quem pode. Eu queria saber, é o seguinte, nesses casos que pessoas que têm vícios com álcool, com cigarro, tudo, também mexe com a energia do fígado, certo? Eu estou com um paciente que está assim, que está parecendo um monte de escaras na perna dele, né? Devido a... Eu vi a língua dele, tem nas laterais, tá bem vermelha e no centro da língua tá aquela parte amarela, né? Então, quer dizer, tem uma deficiência de baço, né? Tá com calor na região do baço e ele também tá com calor no fígado. Eu acho que aquilo deve estar estourando na pele, né? Com certeza. Aí eu usei os pontos F3 e G4, o Bexiga 40, né? Parece também tinha... Bexiga 40 não. Bexiga 40 foi o que eu usei? Bexiga 40. Qual é o princípio de tratamento que tu usou? O princípio de tratamento foi para tirar calor? Acupuntura, para tirar o calor, né? Tirar calor. Aí eu usei P7 com R6 também, e ele sentiu nas próprias feridas como se tivesse alguma coisa formigando, né? Aí ele falou assim que parece que estava tipo cicatrizando. É isso mesmo, é feito? Não, né, é a circulação de ti no local, tá? É porque o cicatrizando não necessariamente vai sentir. A cicatrização a pessoa sente quando ocorre uma cicatrização muito rápida, por exemplo, com argila. Né? Posto argila num local muito profundo, um problema muito grave, tipo uma erisipela, que também é calor e umidade, né? Quando é uma cicatrização com argila, acontece de ter fenômeno, mas aí quando acontece cicatrização rápida, a pessoa geralmente sente dor, que é muito mais rápido que o normal, vamos colocar assim. Na verdade, um pouco mais rápido do normal, com certeza, porque ali circulou o ti diferente, né? Porque o sangue está circulando diferente. Mas, assim, esse negócio dessa percepção da cicatrização é muito difícil ocorrer. Que nem... Ocorre com argila, tá? Com argila ocorre até dor. Às vezes a pessoa diz, nossa, comecei a usar argila, começou a doer mais. Vou parar, a gente recomenda diminuir, porque é muito rápido a cicatrização. Mas não que esse processo ali em si tenha a ver com a cicatrização, tá? Mas me diz uma coisa, a argila verde, no caso, ou a argila amarela? Não, pode ser qualquer cor para cicatrizar. Pode ser qualquer... A verde, ela é mais desintoxicante, bom para tumores, né? Mas pode ser qualquer cor, tá? Então, pode ser vermelha, pode ser qualquer cor, tá? Então, mas assim, falando desse fato, né? Só para não fugir do assunto, falando desse fato em si, ali, com certeza, a questão do TI, a diferença do TI, né? Pode ter entumecimento, pode ter choque, pode ter um monte de sensação, até aquelas sensações, ainda falando disso, que não estão descritas nos livros. Às vezes uma pessoa diz, eu senti isso aqui, ó. Aí você não leu em lugar nenhum que sentiu. Aí você mexe lá de novo, sentir de novo. Quer dizer, é uma presença do TI, é uma desestagnação que ocorreu. Cicatrização, eu não diria, tá? Então, aí, para vícios, né, um protocolo que eu segui é o seguinte, que eu faço o seguinte, é P7 com IG5, estômago 40 e baço 6. São esses pontos que eu uso para tratar vícios em geral, de cigarro, de álcool. Provavelmente cigarro, as pessoas têm sentido um gosto de água oxigenada na boca. Sim. É a água oxigenada mesmo, peróxido de hidrogênio, que ele tem uma mudança no corpo. Acontece uma mudança de desintoxicação no corpo. Radical livre, acontece mesmo, em algumas pessoas. Mas uma questão do cigarro, né, importante, o que é o cigarro e o álcool faz, né? Aumenta fogo, né? Fogo do fígado. Então, é importante, em alguém que você vai tratar vício, o tempo todo, né? Você está sedando o IAN, drenando fogo, e cuidar nas comidas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está lá, parou de fumar e disse, olha, eu estou muito nervosa, eu estou aqui, eu não vou botar o cigarro na boca, não estou com vontade, mas eu estou sentindo que eu estou, assim, muito nervosa. Às vezes, porque, assim, não é toda pessoa que eu atendo toda semana, tá? Tem gente que eu atendo uma vez por mês.
Então, tem gente que às vezes de um vício eu dou e eu vou ver a pessoa só mês que vem. E às vezes a pessoa diz, olha, estou muito nervosa, tal, mas não estou com vontade de fumar, mas estou muito nervosa. O que poderia indicar diferente do que está fazendo, né? Claro que isso ali eu já poderia ter indicado antes, mas, por exemplo, suco de alface. Suco de alface tira calor do fígado. É pouco que tira? É pouco, não é tanto, mas um pouco disso, mais um pouco daquilo, mais um pouco daquilo, é muito bom. Então, suco de alface, tirar café, toda pessoa que tem calor no fígado, café aumenta calor no fígado, cigarro aumenta calor no fígado, cigarro, álcool aumenta calor no fígado. Só que ele aumenta calor no fígado, mas quando coloca no corpo aquela substância, a impressão que tem para a pessoa. Porque a gente por isso que ela, o vício busca aquilo de novo, Só que aquilo, no começo, dá uma sensação que depois faz a sensação contrária, faz aumentar. Então, uma coisa que eu diria, café, pessoa com vício, tira café. Café aumenta muito o calor no fígado. Cuida com tempero de comida. O chamate também? O chamate também aumenta o calor no fígado? O chamate? Chamate. O erva mate, não, a erva mate ela é boa para tonificar o baço e para circular o fígado. Aí tudo depende, tá? Depende da região assim que você tá. Por exemplo, se for uma região aqui no sul, não faz tanto efeito quanto uma região mais para o sudeste ou mais para o centro-oeste, que o pessoal tem menos hábito. Ou centro-oeste não, centro-oeste toma tererê, né? Lá para Bahia, que tem menos hábito, se tomar um chamate, vai fazer um efeito maior do que aqui, que nós já estamos acostumados com mate. Então, quer dizer que o chamate é bom para o baço e fígado? Bom para o baço e fígado, circula o fígado e é bom. Só que tem que ter um cuidado, né? A pessoa não dorme. A pessoa está com insônia, ele procura. Toma chamate. Ou toma mate, toma chimarrão. No caso aqui. Toma chimarrão que hora? Eu tomo 6 horas da tarde. Tira o chimarrão das 6 horas da tarde, né? Tira. Estou acostumado todo dia. Tira, estimulante. Toma café, final da tarde, final do dia. Tira. Então, café aumenta o calor do fígado. Café, tem que ter um cuidado com o café. O café é outra coisa que acontece mais ou menos como acontece com o cigarro e mais ou menos como acontece com o álcool. Por quê? Porque quando a pessoa que toma café o dia inteiro, ela acha que se acalma. O café acalma, o cafezinho acalma. E, na verdade, o café não acalma. É como quem fuma, acha que acalma. Na verdade, aquilo faz um efeito e o efeito rebote daquilo aumenta calor no fígado. Então, o que eu diria para a questão do vício? Todos esses pontos que tu falou ali são bons, né? O importante é sedar fígado. Um ponto muito bom que eu usaria é o ponto VB34, se fosse falar em acupuntura. Eu usaria. É um ponto que tira bastante calor do fígado. É um ponto bom para várias coisas. E a pessoa que fuma ou que bebe, ela tem alteração do sistema nervoso. E o VB34 é um ponto muito bom para a questão de estresse. É um ponto excelente, né? Todos os pontos que tem um monte de pontos. Se a gente for falar de ponto aí, vai ter protocolo disso. Aquele ponto antes do 11-20. Antes do protocolo, o mais importante é o seguinte, o que vai fazer no tratamento. Então, por isso que eu te perguntei, quando estava falando de ponto. Eu disse, o que fez? Tirou o calor do fígado. Pronto, é isso que tem que fazer. Que tem que fazer, várias. O ponto 11-20 do Mestre Tung também é para tratar, tira o calor do fígado, né? Pode usar, se tira o calor no fígado, pode usar. O importante é o que eu disse. A gente tem que ver, nessa época, o que acontece na natureza. Agora, dependendo do problema que a pessoa tem. Na natureza, o que está acontecendo agora? Está aquecendo. Então, agora existe uma tendência, não é que vai ter sempre, mas existe uma tendência maior no ano de ter agora para frente mais calor no fígado do que teve até agora. Até agora, tinha por exemplo, as tonturas que tinha até agora, muitas delas, a maioria delas era por deficiência. De agora para frente, a tendência é ter mais tonturas por excesso, por causa do calor. Então, o calor no fígado e o excesso de ar no fígado é o que pode ocorrer mais agora, não é que vai ocorrer sempre, porque cada pessoa tem um jeito de que, como eu falei, a deficiência do sangue, do fígado, pode causar vento, pode causar calor, pode causar excesso de ar. E o vento pode ser causado por excesso ou por deficiência. Então, vai ter gente que, mesmo nessa época, já está deficiente o ano inteiro, vai ser por deficiência. Mas a tendência, na grande maioria dos casos, mais de 50% dos casos, nessa época,
é você pegar sintomas agora relacionados ao calor. Então, tem que ficar atento para o calor. E quando está esquentando, o que está havendo? Está havendo, se está esquentando, está havendo uma deficiência de yin. Se está havendo uma deficiência de yin, o que está faltando é sangue. Então, o sangue seria, assim, o ano inteiro. Seria o ano inteiro, né? As estagnações seriam agora nessa época. E o resultado do que tem de síndrome difícil agora é do quê? Da deficiência que já vem tempo de sangue. Então, a deficiência de sangue tem que ser tratada. A pessoa melhorou, continua tratando. Por quê continuar tratando? Isso aí. Porque a gente está vivendo, e para viver gasta o quê? Chi e sangue. Por isso que a gente come, né? Então, a coisa mais importante, voltando agora, né? Síndromes mais importantes da primavera, que era o assunto. Estagnação do Ti do fígado, que desemboca em deficiência de sangue do fígado. Até aqui já daria para parar a live de hoje. Mas, continuando, a deficiência de sangue do fígado desemboca em mais 3 importantes. Yang do fígado, calor do fígado e vento do fígado. E aí tem um monte de outras síndromes do fígado que eu não falei aqui. Mas essas 2 iniciais você olha em todas. Se não tiver as outras, melhor ainda. Se tiver as outras, tem essas também. É só uma sequência. E temos que voltar lá para trás, para chegar num ponto que você chega uma hora que a pessoa não tem mais sintoma, ou tem pelo menos sintomas mais simples de estagnação. Só. Não tem as doenças graves. Então, eu diria assim, ó, resumindo, que a doença grave e que aparece agora na primavera tem tudo isso que foi falado. Esses 5 padrões. Por aí. Gente, vamos encerrar por aqui. Qualquer situação que vocês queiram colocar lá no grupo, vocês fiquem à vontade. Se você quiser colocar algum caso, né? Que a gente não cita nome, mas que é bom para todo mundo. Olha, eu estou tratando isso dessa forma que consegui um resultado bom. Essa técnica que eu usei deu um resultado bom. Eu fiz isso. Não só técnica, tá? Coloque lá qual a síndrome que você tratou. Porque, gente, técnicas existem inúmeras. Agora, se você falar de uma síndrome aqui, na China, em qualquer lugar do mundo, você disser que é tal síndrome, é acupunturista, a pessoa vai saber tratar. É fisioterapeuta, ela vai saber tratar. Se você diz uma técnica, aí a pessoa sabe aquela técnica, vai saber. Se outra não sabe, não vai saber tratar. Mas a síndrome vai. Né? Então, assim, tratou um problema e não está resolvendo, nós temos que ir mais a fundo. E mais a fundo é o quê? Ir na origem. Uma das origens é a deficiência de sangue do fígado, agora na primavera. Eu diria que o ano inteiro. Ok? Qualquer coisa, coloca lá no grupo. Deixa eu perguntar uma coisa, rapidinho. Não existe deficiência de yin do fígado, né? Existe. Tem? Existe. Tem. Mas se você corrigir a deficiência, existe já quando nasce. Olha só. Foi bom que tu perguntou isso. Para nós selar. É a última pergunta agora, para nós selar, tá? Deficiência yin do fígado, a gente já nasce com ela. Ah, é? É que a minha filha tem a deficiência yin propriamente dita, que é uma deficiência yin onde é que tá o rosto vermelho e tudo, uma que você vê, tem sintomas de deficiência yin. Vou citar alguns aqui. Se é assim, é deficiência yin. Mas o que eu digo é o seguinte, você tem que saber que se você tratar o sangue do fígado, está tratando a deficiência de yin do fígado. É isso que tem que saber. Então, por isso que eu não falei, só um pouquinho. Por isso que eu não disse de todas as síndromes do fígado aqui, ó. Deixa eu pegar a síndrome do fígado aqui. Tem várias síndromes do fígado. Mas por que eu não falei deficiência de do fígado? Tontura, entorpecimento, formigamento dos membros, insônia. Põe isso no grupo. Olhos, menstruação escassa. Estou dizendo um monte de coisas aqui. Põe no grupo. Mas olha só. Tendo isso aqui, é aqui que eu quero chegar. Tendo isso aqui, você não vai se preocupar com isso aqui. Não. Você vai se preocupar com o quê? O que nós falamos até agora da aula inteira.